Livro ou quadrinho? Qual Livro. forma de leitura mais te agrada e por quê? Ah, cara, livro. Assim, o quadrinho é um universo fantástico, é Cuidado que maravilhoso. você vai falar dos quadrinhos. Não, eu adoro, Essa sempre pergunta que gostei. vai falar dos quadrinhos. Mas não é um hábito que eu maravilhoso. cultivo atualmente. Enfim, eu também não sou um leitor assim ultra assíduo, não tô sempre lendo. Não, nem Mas eu gosto bastante, adoro a leitura e... também, eu tô descobrindo um pouco os audiobooks também, que é uma delícia, Muito né? bom De também. escutar quando você tá rápido também. fazendo outras coisas também. Tem um audiobook agora que eu tô começando a escutar, da Viola Davis. Aí você áudio escutar bom. a Viola Davis É ela mesma. falando sobre o livro dela, que né, ela ganhou o Grammy de melhor gravação com aquela voz da Viola Davis. Ela se tornou aquela EGOT ganhando o Grammy, né? foi. Então ela tem Ganhando o Emmy, o Grammy, o verdade, Oscar e o Tony, né? É. Então todos os artistas que têm essa gama de... Enfim, ela ganhou o Grammy pela narração da própria história da vida. Então, dependendo, os audiobooks são muito interessantes também, porque você escuta o próprio autor, né? Sim. Mas, respondendo o livro, assim, o livro, porque o quadrinho é um livro, né? Não deixa de ser. Você vai sempre livro, ter aquela referência, é uma É que o literatura. quadrinho, ele vai... Eu, pelo menos, interpreto dessa maneira, mas eu acho que o quadrinho, ele tem uma pegada mais artística, pela questão de ter os desenhos, uma mistura as ilustrações, de arte, aí cada Ele já te coloca naquela ilustrador tem ambiência, um né? tipo diferente de fazer um traço diferente. Sim. Você tem o roteiro, tem o roteirista, tem o ilustrador, tem muitas os livros, camadas. eles abrem o mundo, né, pra gente. Dependendo do tipo de literatura, aquilo ali... E você preenche a história também com a sua própria imaginação. Exato. O quadrinho, ele já te coloca numa estética... Não que também você viaja com ela, mas o livro você cria a partir da sua imaginação da forma como aquilo está sendo descrito. Então, e você vai ganhando repertório também de vida, né? Quando você pega uma leitura boa, aquilo te instrumentaliza para várias outras coisas também. Então, enfim, pensa um pouco dessa forma. Gu também? Não? Então, total. Acredito que o Arthur é mais pro lado das HQs. Cara, é o que eu falo para os meus alunos. Toda literatura tem o seu poder e o seu charme. É que o que você disse, a parte verbal, a linguagem verbal, ela vai... ela cria uma conexão com a gente, né, de palavras e expressões que você visualiza. Então são muitas imagens que você faz no seu inconsciente. Então quando você lê lá, seja Machado de Assis, você vai para aquele universo, Clarice Lispector, que assim, realmente é uma paixão tão grande que você começa a visualizar a obra, né, de várias formas. Tanto que quando você lê Dom Casmurro, você lê uma vez, né, lá no colégio. Inclusive, eu passo esse livro para meus alunos atualmente. Nós passamos. Faz você muito bem. A gente passa no colégio, mas a gente lê até certo ponto ali uma parte dos nossos universos naquele momento. Eu costumo dizer para eles que é a história mais simples, é uma novela, é uma história de um casal que vai ter problemas no casamento, não é nada do outro mundo, é uma história muito simples. Mas a gente tem depois, quando a gente fica mais velho, uma outra conexão com a literatura, com essa mesma história. Outra abordagem. E isso vai criando vários universos, não é só uma visão que você tem. Eu pego outra vez agora, até agora, relendo, eu tô pensando, já tô vendo de outra forma. E aí é o conhecimento de mundo e a riqueza, porque aquilo vale para todas as épocas. Agora, o quadrinho, a imagem, a parte não verbal também, toda ela traz um enriquecimento. E eu aprendi, na verdade, eu comecei a ler folheando, né, as revistinhas da Turma da Mônica. Quando eu estava folheando, mesmo ainda sem saber ler, eu fui aprendendo antes da escola. Minha mãe falava, eu já estava lendo. Porque você começa a entender a história, por causa do visual, lembra da Turma da Mônica. Aquilo ali é um pai ensinando, o Maurício de Souza. Porque tem uma generosidade por trás ali, né? E eu tinha muita proximidade com as revistinhas, Turma da Mônica era quadrinhos, né? Até por conta do meu avô, que tinha uma banca de jornal. Teu avô tinha? O meu avô tinha uma banca de jornal. E aí era assim, o mundo, era o universo. Se tivesse alguém próximo, tinha essa banca. Eu lembro de abrir sempre aquela última folha dos 3. Era uma época em que a banca, né? Ter a banca, estar na banca, era uma coisa assim... que aquilo era a internet de hoje, entendeu? Não tinha internet, só assim...
tinha fila, né? Pra comprar jornal, revista. Era uma coisa assim de louco. E ali eu comecei a pegar e ler. Aí foi depois para videogame. Aí foi o interesse de ler as revistas de videogame e de séries de TV como os desenhos animados. Cavaleiro do Zodíaco. Aí saía a série de revistas do Cavaleiro do Zodíaco, dos jogos, do Mario, tudo, e os macetes do videogame, que a gente ficava lendo a revista inteira pra saber. Uma coisa vai puxando a outra. Street Fighter, Mortal Kombat, né? Uma coisa vai puxando a outra. Assim, em comparando, é aquilo que você falou, todas têm a sua riqueza, mas a literatura tradicional, você visualiza, por isso que quando a gente vai comparar com um filme, é difícil, né? Não se deve fazer muito essa comparação. O livro é melhor, o livro é sempre... Nessa concepção, o livro vai ser sempre melhor, porque você vai criar um universo. O filme é nada mais do que a adaptação daquilo que foi escrito. Só que é super difícil você... Adaptação na visão daquele diretor. Exato, na visão do diretor. Né? Só que você tem que pensar... quando ela critica, tipo, o filme tá muito ruim porque o livro é muito melhor. Eu escuto muito isso. Então, mas aí você quer ver a história fiel, vai ler o livro, não vê o filme. Eu costumo falar, quando eu pergunto de Harry Potter, né, os alunos assim, eu também gosto muito do Harry Potter, do universo do Harry Potter, mas eles quando falam do filme, quem leu o livro mesmo, sempre vai defender o livro. Claro. Só que eu falo, gente, mas você sabe quanto custa fazer uma cena dessa pro cinema? É uma coisa absurda, ele tem que escolher. Senão você vai fazer um filme de 10 horas, nem assim você vai conseguir fazer ser perfeito e tal. Só que você tem que entender que é muito difícil fazer um filme. É a visão do diretor e outras visões que estão ali. Então, essa comparação, eu acho sempre um pouco... Eu procuro sempre encontrar no filme, por exemplo, sei lá, O Menino do Pijama Listrado, que eu li primeiro. Eu li um livro. E quando eu vi o filme, eu achei fantástico, porque eu achei que a adaptação... Teve gente que não gostou, que falou, não, mas eu achei o livro muito... Aquele papo. Eu falei, gente, mas o filme... A parte visual que eu imaginei, ela se aproxima muito em alguns momentos. Eu fiquei assim, chocado. Falei, caramba, foi exatamente como eu pensei. Imaginei. Né? E achei muito bem feito. O filme é com a... E muitas vezes porque a literatura é tão precisa que aquilo dificilmente você cria um universo completamente diferente daquilo, né? A literatura já dá o contorno muito próprio do que é aquilo, né? Então tem umas adaptações pro cinema, que a gente já tá em outro assunto, mas assim, não, viajei. Mas a gente tá falando livro e quadrinhos. Mas que é assim que eu fico, caramba, o cara realmente pensou naquilo e eu fico pensando, como seria a minha versão, né? E o que eu colocaria do livro, o que eu acho que eu tinha que ter. E isso quando a gente tá lendo, aí voltando pro tema central, a nossa capacidade criativa e de imaginar a história, ela é infinita. E isso gera essas memórias que vão mudar o nosso jeito, nossa personalidade para sempre. Então a literatura, ela enriquece mesmo, assim, ela traz a riqueza que você vai usar na sua vida em todas as áreas. É verdade. Bom, eu sou mais do... Assim, são algumas questões pessoais, do que, por exemplo, eu tenho uma certa limitação, uma certa dificuldade para poder manter o foco na leitura de livros, então para mim é um pouco mais complicado. Então, eu já tentei N vezes, próprio Harry Potter, já tentei N vezes parar para ler, mas aí tipo assim, igual, por exemplo, começo a ler aqui, aí se eu demoro muito tempo para poder ler, daqui a pouco essa linha daqui, aí eu confundo com a outra linha, tem que voltar lá pro começo para poder... Você não tá com astigmatismo, não? Tô vendo que astigmatismo, a pessoa volta e lê a mesma. Não, provavelmente tem gente que fala que é TDAH, outros falam que é DSD. Eu não sei qual é a diferença. Mas é um hábito. Tem gente que fala que é preguiça. Não, acho que antes a gente tinha o costume de falar, até para os próprios alunos, isso foi falado, né? Eu cresci ouvindo muito isso, mas o fulano é muito preguiçoso, não gosta de ler. Eu mesmo, a gente tem isso, né? Essa geração, a gente tem quem gosta e quem não gosta. O próprio filme legendado e filme dublado, né? Tem gente que, você assiste filme dublado que você tem preguiça de ler a legenda. Cara, isso assim, se a gente for lá pro mercado internacional dos Estados Unidos, o americano, ele não suporta, ele abomina. Se você botar um filme legendado, ele não vai ver. Agora, ele prefere pegar pro filme. Ele não tem essa cultura de ver. A gente tem. Eles preferem pegar aquele filme ali e fazer a versão americana daquele filme. Porque pra ele é estranho. Vanilla Sky era de um filme... Eles acham... espanhol, né? Então, assim, por exemplo, eu tô de pouquinho em pouquinho, eu tô começando a voltar a ler os quadrinhos de velho, né? Tipo, eu fiquei muito tempo sem ele, mas
Aí começando o mundo, acompanhando o mundo aí da Marvel, DC e companhia, acho que é sempre meio que a porta de entrada, assim, pra galera mais velha, né? Quando eu era pequenininho, bem novinho, assim, a gente vai ali no Turma da Mônica. À medida que você vai passando, você vai gostando, desenvolvendo gosto para outros temáticas também, né? Então, por exemplo, hoje eu acabei de ler o do Hulk Vermelho, tá aí, né? Inclusive. Ah, desse aqui. Que foi por causa da história lá do filme novo do Capitão América. Muito maneiro. Assim, a pancadaria Então você está lendo, você está desenvolvendo a leitura, que eu falo sempre também para os alunos, de você estar trabalhando a sua leitura nas revistas e nos HQs e mangás também, né? Dentro mangás, isso é muito maneiro. Dentro do que eu consigo acompanhar. Então você lê. É uma adaptação para cada um. E assim, eu antes de eu ler isso daí, eu tava numa vibe, eu dei uma cortada para não ficar lendo a mesma coisa o tempo todo, para não enjoar. Eu tava numa vibe de ler, não sei, galera que lê mangá, não quadrinhos, uma coisa, outra coisa. Mangás, do Junji Ito, o nome, acho que é isso assim que se fala. Ele é tido dentro do mundo dos quadrinhos, né, como o Stephen King do terror dos quadrinhos. Porque tem muitos, ele escreve vários mangás que são em alguns deles são histórias fechadas mesmo, mangá completo. Em outros mangás são uma coletânea de contos, de histórias de terror. Então, são bem legais, assim. A Netflix, inclusive, fez uma adaptação de animação, mas é aquilo que a gente está falando agora. A animação, eu comecei a ver, eu achei meio assim, meio... Você falou que tá na Netflix. A história dos quadrinhos eu estou achando muito melhor. Até porque a questão do quadrinho, tratando de um mangá japonês, assim... eles têm liberdade para fazer uma história mais pesada. Sim. Você não tem essa restrição que um filme, uma série, uma coisa desse tipo tem, entendeu? Entendi. Em geral é mais pesado. Olha, se você pegar na história do He-Man, já pegando aqui pro... Eu peguei, assim, as HQs, né, originais. A história é muito mais forte. Ela tem um teor, um fundo... Uma profundidade. Muito mais, porque ela foi feita depois para que eles pudessem vender os bonecos, eles fizeram o desenho muito mais light para as crianças, infantil, né? Só que a história criada ali por trás do universo para HQs, ela foi para 16 anos, uma coisa assim. Se você pegar também o universo da própria Marvel e comparar com os filmes, você vê que nas HQs eles vão mais longe. No Batman também. Sim. O Batman tem mais HQs que são muito mais profundas e mais fortes que o cinema só tá fazendo agora. Tá começando a fazer agora. Os filmes do Christopher Nolan já foram mais profundos. O próprio Logan, que teve um tempo atrás. É você que puxa esse? Não, é ele. Acho que é você agora. Arthur, puxa esse aqui.